Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Deus é conosco sempre. Sem Ele nós não somos nada. Ele deu uma pérola maravilhosa, maravilhosa. Eu vou ler o Efésios 4 primeiro, tá certo? É muito bom esse Efésios, tem muita sabedoria. Amém? Nós estamos no reino de Deus, no ministério do Espírito Santo. Nós somos espírito, nós não somos carne, tá certo? A alma e o corpo vai para a sepultura, o espírito volta para Deus com o corpo glorificado e transformado. Temos que ter o galardão, ouro, prata e pedra preciosa. Não tem que ter fêmur, nem palha, nem madeira. E vai no fogo e vira cinza. Ele deu esse Efésios 4, e Efésios 4 ele diz, é um Deus só, é um Pai só, é um Espírito só, para todo mundo. Todo mundo é Espírito, ninguém é carne. Tá certo? Esse Efésios é muito bom, Efésios 4. E tem uma parte dizendo também, não dê brecha ao diabo. Tá certo? Vamos lá. Efésios 4. Dando início ao Efésios 4. Rogai-vos, pois, eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque o amor de Deus é esse, amar uns aos outros, até os teus inimigos, ore por ele. Esse é o amor de Deus, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Tá vendo? Manter a paz um com os outros, irmão. Que isso é o amor de Deus. Deus é lindo demais. É o povo aprontando e ele amando. Entendeu? Deus não ama o pecado, que não é o pecado, é o erro da carne. Mas Deus ama o pecador, que erra. Tá entendendo? Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja, um batismo, que é o do Espírito Santo, que a gente nasceu na barriga da nossa mãe. Já nascemos batizados com água e Espírito. O que Deus quer é batizar agora a gente aqui, na mente. Romano 8, ou Romano 12, tá certo? Para vocês verem o batismo. A gente, Romano 12, ó, João 3:3, o mesmo batismo, o batismo da graça. Nós já fomos batizados na água e do Espírito. O que Deus quer é batizar a gente aqui. É Romano 12, se entregar, o corpo entregar para Deus. Tá certo? Para ter o entendimento da mente. Entende? Romano 12, o entendimento da mente. Isso é o batismo, que Deus quer batizar todo mundo com o Espírito da graça. Entendeu a graça? Deus toma conta, regenera você, cuida de você. Entendeu? Você pede perdão para ele de todos os erros. Você entendeu a graça. Como você entendeu a graça, Deus faz você nova criatura. Porque nós já estamos com tudo escrito lá em cima. Agora tem que descer. É na medida da tua fé. Tá certo? Agora veja. Como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá vendo? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tá vendo? Deus habita em nós. Jesus agora somos nós. Nós estamos com a cruz de Jesus. Tá vendo? Mais uma prova que Jesus não vai voltar. Jesus agora somos nós. Como que Jesus vai sair do corpo de todo mundo, até das mulheres que estão grávidas?
Não vai. A barriga vai murchar. Vai virar uma pandemia, sei lá, uma bagunça. E Deus não é de bagunça. Entendeu? Agora veja. E a graça foi concedida a cada um de nós. Veja, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja, Deus já fez esse mundo completo em Atos 2, quando o Espírito de Jesus desceu na terra para todo mundo, que é o Espírito de Deus. Já fez tudo, por isso que foi um barulho só. Atos 2. Mas ninguém quer ler, tem que ler a Bíblia para vocês terem entendimento. Entendeu? Vocês aí que fez teologia, procura ler a Bíblia direito para vocês entenderem a graça. Porque quem fez teologia não sabe da graça. Não sabe. Entende? Sabe do sistema, mas da graça não. Quantas pessoas foi fazer o teologia para pregar nas igrejas para ganhar dinheiro? Eu sou bacharel de teologia. Aí eu pergunto, mas ninguém sabe. Agora veja, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tá vendo? Por isso que o mundo está assim, gente. O mundo está maravilhado. Deus deu dom para os homens. Quem fez celular, tudo, carro, tudo. Meu Deus do céu, não tem palavras. É muita coisa. Se não fosse os homens para fazer. E Deus usou todo mundo aqui, ó. E eu tô aqui por quê? É Ele que está me usando. E quem fez o celular? Deus usou o homem. Aí eu pergunto para um abençoado, quem fez o celular? O homem. Mas com a sabedoria de quem? De Deus. Carro, ônibus, carro pequeno, carro grande, caminhão. Tudo. Supermercado, alimento. Quem regou as plantas? Foi o homem. E Deus deu crescimento. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 3 está dizendo, quem dá o crescimento é Deus. E eu estou fazendo o que lá na praça? Eu estou plantando e regando todo dia. Quem dá o crescimento no coração das pessoas é Deus. Tudo é Deus, gente. Deus é soberano demais. A grandeza dele. Ele é muito gigante. Ele é sábio demais. Meu Deus. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Veja, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, tá vendo? Para encher todas as coisas, tá vendo? E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestre. Por quê? Antigamente tinha tudo isso, mas hoje é só a gente. A gente é tudo isso. Quando você entende a palavra, quando você está conectado com a palavra, nós somos tudo isso. Nós somos pastor, missionário, administrador de Deus, discípulo do Pai, profeta, sacerdote e geração eleita. Você é profeta, a boca fala que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Você é sacerdote, em Apocalipse 1. Nós somos sacerdotes. Jesus era sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes. Entendeu? Nós somos o segundo templo do Pai. Jesus era o primeiro. Jesus era o primeiro templo do Papai. E nós somos sacerdotes porque nós somos o segundo. Em Apocalipse 1. Entendeu? Então, se eu sou sacerdote, eu estou passando a palavra para vocês, vocês também é sacerdote, passa a palavra para outra pessoa, bota esses vídeos no WhatsApp, faça do jeito que você quiser, mas passa a palavra. Você é sacerdote e o mundo vai estar cheio da palavra de Deus, através de você, através de outra pessoa. Não se cale. Deus está procurando o verdadeiro adorador e o verdadeiro fiel. E o que é que você está calado aí? Você sabe da palavra. Então procura se dedicar mais.
Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. A palavra não é para ir para o mundo, nem para a igreja, não. Que pastor, não tem pastor na Bíblia. Pastor não é cargo, não é título, não é profissão. Pastor é dom de Deus. Nós somos pastor de Deus. Missionário. A tua missão, quando acabar, Deus arrebata. Tu é pastor porque tu toma conta da casa, toma conta dos teus filhos. Só falta você se dedicar na palavra. Você é discípulo. Deus disse para mim, ide, anunciai a boas novas aí, fazer discípulo. Você é discípulo. Eu estou passando você para discípulo. Então passe. Você é discípulo. Jesus disse, ide, Marcos 16, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse, mas eu estou dizendo para vocês, ide, anunciai a boas novas e fazer discípulo. Entende? Agora veja, Deus levantou todo mundo. Nós somos tudo isso. À medida de tua fé, porque está tudo lá em cima. À medida da tua fé, é Deus que vai te levantar. Entendeu? Como ele me levantou, como é que eu ia saber que eu ia ser anunciador da palavra dele? Ministro da palavra dele? Porque eu sou apóstolo, mas eu não sou melhor do que todo mundo, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou pastora, vocês também é pastor. Vocês é missionário. Entende? Com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Tá vendo? Para a edificação do corpo de Cristo. Tá vendo? Para a edificação do corpo de Deus. Nós temos o corpo de Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos a obra mais importante que ele fez na barriga da nossa mãe. O que é que vocês querem mais? Como que Jesus vai voltar? Jesus vai sair do corpo de todo mundo? Até a mulher que está grávida? A barriga vai murchar? Virou bagunça? Não. As coisas de Deus é perfeita. Coloca na cabeça que Jesus não vai voltar nunca. Meu Deus do céu. Ainda o comentário hoje foi a mesma coisa. Jesus vai voltar. Que nada. Até que todos cheguemos à unidade. Veja só. Veja essa. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá vendo? Que é Jesus. A gente tem que ir atrás da palavra, até chegar. Como Jesus era. Como eu. Eu ainda estou estudando. Que eu quero estar perfeito em Jesus. Deus disse que eu já estava em Jesus. Que eu prestasse atenção, vigiar e orar. Mas se eu erro alguma coisa, Deus já doutrina eu. Eu tenho que prestar atenção para eu continuar. Eu não vou desistir. De jeito nenhum. A minha fé está ali, ó, firme. Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como menino. Tá vendo? Eu tenho que estar firme na rocha, sólido, na graça, para não ser menino no sistema religioso. Ficar firme. Eu não posso voltar para o sistema, para a podridão, para o negócio de porco. Porque a igreja evangélica é uma podridão, é uma seita. É uma seita. É a mentirada só. Senão eu vou ser menino de novo. Vou crucificar Jesus de novo. Não. Jesus já foi crucificado. Se eu ficar na católica, piorou ainda. Que Jesus está no madeiro. Piorou. No evangélico, Jesus ainda... Meu Deus do céu. Deus está morto. Santa Ceia. Estão matando Deus e Jesus todo mês. Todo mês. Não acaba com isso, não. Acabou, gente. Não tem Santa Ceia. Vigília pra quê? Menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia
com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Veja só. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tá vendo? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andei, como também andas os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê? A gente que está no caminho de Deus, a gente não pode fazer a mesma coisa que os outros gentios fazem. Porque Deus já separou nós. Entende? A gente pode estar no meio deles, mas não é obrigado a gente fazer as coisas deles, não. Entendeu? Tem que vigiar e orar. Senão você vai ser afermentado. Entende? Tem que prestar atenção em tudo. Ó, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andei como também anda o gentil. Tá vendo? A gente somos gentil, mas temos que ser diferente. Não melhor do que eles, não. Se a gente quer viver em santidade, então a gente só vê eles fazendo as coisas. Se eles quiserem seguir, a gente siga. Se ele não quiser, a gente sai de bandinha. Dá conselho e tudo, mas não quer. Pronto. Para não se contaminar. Para não ficar fermentado. Dos seus próprios pensamentos. Obscurecido de entendimento. Tá vendo? Que ele não tem entendimento da graça. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tá vendo? Não endurece o coração, endurece o coração. Se ele amolecer o coração e buscar a palavra, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. E Deus ensina, Deus não foge, Deus fica em cima. Quanto mais você está na palavra, Deus vai se aproximando para deixar fácil, para você entender. Deus, ele é maravilhoso, ele é o melhor instrutor, ele é o melhor professor, ele é o melhor pai, ele é o melhor marido, ele é meu gigante, ele é meu menino Peralta. Eu amo demais, eu não sei mais o que fazer com tanto amor. Entendeu? Agora veja, seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Tá vendo? Eles querem ficar no erro, gente. O erro é a carne, que não presta, não vale de nada, que isso aqui é um véu. Isso aqui é que é o diabo. O mundo está cheio do maligno. É a carne. Cuidado, o diabo está ao teu derredor, dramando como leão. Sujeitarmos a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ficar na palavra. Se você fica na palavra, quanto mais você fica na palavra, Deus não tem como botar o diabo na tua carne. Entendeu? Impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Eu aprendi diferente. Entendeu? Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruído. Segundo é a verdade em Jesus. Tá vendo? Jesus está conosco. Dentro, o Espírito de Jesus está conosco. Ele desceu o Espírito de Jesus em Atos 2 para toda a carne. O obediente e o desobediente. Mas ele não opera no que está nas drogas. Não, ele está dentro da pessoa que está usando droga, matando, roubando, ele está. Só que ele não pode fazer nada. Está vivo. Se ele sair, a pessoa morre. Entendeu? Deus não habita em templo sujo. Ele habita. Ele habita. Só que ele não pode trabalhar dando as bênçãos. Mas ele pode trabalhar botando a maldade. Ele pode matar, usar aquela pessoa para matar outra pessoa.
chegou a validade, acabou. Ele pode usar a pessoa para matar a outra pessoa. Por quê? Porque já está preso. Já está errado na vida. Entendeu? Deus pode usar ele para matar até um inocente. Porque aquele inocente está com validade. Deus pode, tudo ou não pode? Ele é o olheiro, nós somos um barro. Entendeu? Agora você é que tem que prestar atenção e ficar no caminho certo de Deus. Hã? Quem planta, colhe, meu filho. Quem planta, colhe. O caminho da maldição e o caminho da bênção. Entendeu? Aqueles que estão sujos se surgem mais. E aquele que está limpo se limpe mais. Em Apocalipse 22. Instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as corruptência do engano. Tá vendo? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tá vendo? Mudar o entendimento. E entender a graça. Se você não entender a graça, nada dá certo. Tem que entender. Peça ajuda a Deus. Por falta de sabedoria, peça a Deus. E vos revistais do novo homem. Tá vendo? Novo homem. Você vai ser um novo homem. Já está tudo escrito. Criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Tá vendo? Ainda tem esse pedacinho aqui, mas eu vou ler esse restinho para não ficar, tá bom? Por isso, deixando a mentira, veja só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Aconteça o que acontecer, fale a verdade. Ah, mas se eu for falar a verdade, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Deus transforma a maldição em bênção. Deus está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Entendeu? Gente, mas Deus está no meio de uma briga? Tá. É Ele que fez. Porque você não está querendo ficar no erro. Então Deus faz. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Eu faço o ferreiro para destruir. Mas nenhuma ferramenta preparada contra o Filho de Deus. Segue em frente. Entendeu? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns com os outros. Tá vendo? Amar uns aos outros. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira não continua no reino de Deus, gente. A ira não é bom. Entendeu? Agitação no corpo, a briga, ira. Você sabe o que é ira? Não é de Deus, não é coisa. Deus bota. É Ele que bota. Mas por que você não quer ficar no erro? Acabou. Fica no caminho de Deus e pronto. Se conversa. Nem deis lugar ao diabo. Se você abrir uma brecha para o diabo, ele entra. É Deus que bota. Se eu abrir uma brecha, o diabo entra. E eu fico muito mal. Meu Deus do céu. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ajudar os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhum palavrão. E sim, unicamente a que for boa para edificação, para ajudar outra pessoa, conforme a necessidade. E assim, transmita graça ao que ouvem. Entendeu? E não entristeças o Espírito de Deus, gente. Não entristeça o Espírito de Deus. Oh, meu Deus. No qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera,
e ira, longe de vós, toda amargura, toda cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo vos perdoou. Tá vendo? Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou fazer a oração da noite. Tá bom? Um abraço. Amo vocês.